Olá, começa agora o episódio 62 do Hora Bola. No episódio de hoje vamos falar do time de Messi, Neymar e Mbappé. O PSG. Toca a vinheta, Philo. Oui, oui, Marie! Merci beaucoup! Começa agora o episódio 62 do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo Tanque. Je suis Felipe Lopes, Le Filó. Et je suis Henri Gonçalves, le pas de surnom. Ó, meu francês tá cada vez melhor, hein? Surnom não é apelido não, mas segue. Não é... Segue o jogo, segue o Não é jogo. nome? aí deu ruim. A Marie e o francês fazendo a sua volta aqui ao nosso podcast, porque hoje a gente vai falar de Paris Saint-Germain, o PSG, time mais que milionário atualmente, com esse mega elenco aí de Messi, Neymar e Mbappé. Mas antes da gente começar, vamos dar aquela passada nas nossas redes sociais. A gente tá com @horabolaspod no Instagram e no Twitter. E estamos também nas diferentes plataformas de streaming: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Cashbox, Amazon Music, no YouTube, né? YouTube também, onde ficam as nossas lives aí, né? Já famosas. Então aproveita para dar um subscribe na gente lá também. E temos novidades aqui para vocês hoje, porque a gente agora também está no Orelo. O Orelo é uma outra plataforma de streaming, mas é uma plataforma de streaming que permite a gente monetizar aqui o nosso podcast. Então, se você der um play na gente lá pelo Orelo, a gente ganha uns centavinhos aí por cada play. Então, se vocês puderem, né, tiverem aí a opção, a gente prefere que vocês escutem a gente lá pelo Orelo, que a gente ganha aí os centavinhos. É, exatamente, né? É só você entrar lá na loja de aplicativos, né, do seu celular e baixar o Orelo, Orelo, e é um aplicativo brasileiro, que é legal também. E como o Tanque disse, né, a gente vai receber uns centavinhos por cada play, o que é bem legal. E além disso, tem outras opções também. Se você fizer a assinatura do Orelo, que é só R$ 6,99 por mês, aí você tem a opção de apadrinhar o nosso podcast, né, o Hora Bolas, o querido. Então a gente vai até falar o seu nome aqui. Olha só que coisa linda. E a gente ganha uma parte desse valor também da sua assinatura quando você nos apadrinha. Exatamente. E além disso, você também pode nos apoiar, que é um pouco diferente do apadrinhamento. O apadrinhamento, quando você assina o Orelo, você tem algumas vantagens do aplicativo, tem os conteúdos extras, né? É como se fosse um Spotify Premium, né? Você tem algumas vantagens. E o apoio, você apoia diretamente o Hora Bolas, o nosso podcast. E você pode fazer um apoio avulso, que seria uma doação, digamos, ou um apoio recorrente todo mês aí para nos ajudar aqui e ter seu nome lido por nós na voz marcante de Tanque, Filó e sem apelido. Cada dia um reveza e fala o seu nome. Você vê, olha só, não tem prêmio maior que esse na vida, né? Zerou a vida depois disso. Além de ajudar a gente a comprar aqui aquele vinho gostoso. Mentira. Todo o dinheiro do Orelo, gente, vai ser reinvestido aqui na produção do podcast, tá? A gente vai tentar sempre melhorar a qualidade, comprar microfone novo, esse tipo de coisa. E pensar em outros jeitos aí também de recompensar quem nos ajudar. Mas é isso. Então, se vocês tiverem a oportunidade, escutem a gente lá pelo Orelo e também, por que não, assinem o Orelo e nos apadrinhem. Quem não quer ter a gente como afiliado, né? Isso. 3 afiliados ideais. Você ainda ganha 3 afiliados de uma vez só. Muito mais fácil do que ter 3 gêmeos. Podemos até pensar numa promoção aqui, que quem for padrinho lá do podcast tem até a oportunidade de escolher o apelido do Henrique para cada episódio, hein? Essa é boa. Gostei. Apoio. Mas então, passando pro episódio aqui de hoje, como eu falei no começo, a gente vai falar do PSG, o Paris Saint-Germain, um time que não tinha, assim, grandes glórias e, recentemente, com a chegada aí dos milhões de dólares, bilhões de dólares lá do Catar, se tornou uma das grandes potências europeias e, por que não, do mundo, né, contratando aí Neymar, Messi e Mbappé, o maior trio do futebol mundial atualmente. Se tornando uma grande potência, por enquanto, financeira, né? Ainda falta aí vir o retorno em campo,
né? Os títulos, veio aí só o campeonato francês, que a gente sabe que não é lá grandes coisa. Mas agora com o Messi, realmente acho que o PSG tem grandes chances aí de finalmente desencantar e subir de nível no futebol europeu e mundial, né? Pois é, a gente espera que agora ele comece a crescer, né, no cenário mundial. Meu Deus. Mas também tem questões aí um pouco duvidosas, né, sobre esse dinheiro todo do PSG, sobre o Emir do Catar, que é o dono do time. Então a gente vai também discutir isso aqui hoje. E para vocês saberem como o PSG chegou até onde chegou, a gente vai também contar, como sempre, a história do PSG, né? Que time é esse, de onde ele surgiu e por aí em diante. É uma história que, por muito tempo, não foi nem de perto tão rica assim. E o PSG que antes, né, da chegada do dinheiro do Catar, era o famoso Paris sem grana. Meu Deus. Para começar a contar aqui a história do Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain é um time que fica na cidade de Paris, né, que é uma cidadezinha lá que tem na França, coisa pequena assim, não sei se vocês conhecem muito bem. Assim, talvez você já tenha visto uma torrezinha que tem lá, né, que falam que a torre é legal. Tem uma tal de torre Eiffel, um negócio desse. Torre Eiffel, cara, daquele biscoito. Isso. Torre Eiffel. Mas o Paris Saint-Germain foi fundado em 1970, é um time até bem recente, né, comparativamente com outros times europeus e até aqui do Brasil. E ele, na verdade, foi uma fusão do Paris Futebol Clube com o Stade Saint-Germain. E o Paris Futebol Clube, ou Paris FC, é um time que, na verdade, tinha sido fundado no ano anterior, em 1969. E o Stade Saint-Germain era um time mais tradicional da cidade de Saint-Germain-en-Laye, que é uma cidade que fica aí a 20 quilômetros de Paris, do centro de Paris. Não é necessariamente assim considerada parte da grande Paris, fica um pouquinho afora, mas fica ali na famosa Île-de-France, o Distrito Federal, né, lá da França. Mas então com essa fusão é criado em 1970 o Paris Saint-Germain, fundindo também o nome dos times. E uma curiosidade aqui da fundação do Paris Saint-Germain é que teve até um dedo do Santiago Bernabéu, não o estádio, mas o presidente do Real Madrid da época, Santiago Bernabéu, porque quando os presidentes aí, tanto do Paris FC quanto do Stade Saint-Germain, estavam aí discutindo a fusão, eles perceberam que não tinham dinheiro suficiente para realizar esse projeto. E aí, então, o presidente do Real Madrid, o Santiago Bernabéu, entrou em contato com eles e falou para eles fazerem um famoso crowdfunding, né? O Apoie-se. Criou, então, uma campanha de apoie-se. É a vaquinha. A vaquinha. Foi um petit vac. Um petit vac. Vaquinhar, né? Vaquinha. Le petit vaquinha. Criaram, então, um petit vac com os torcedores franceses lá de Paris, com o apoio de 20 mil pessoas. Eles, então, conseguiram o dinheiro para fundar oficialmente o Paris Saint-Germain no dia 12 de agosto de 1970. Você vê como as coisas mudaram, né? Não tinha dinheiro pra nada, tiveram que pedir dinheiro pra torcida e hoje em dia tem dinheiro sobrando aí. Se quiser, compra até a torcida também. Mas acabou que essa fusão, na verdade, nem durou muito tempo, porque logo depois da fusão tiveram alguns desentendimentos aí entre os donos, tanto do Paris FC quanto do Stade Saint-Germain e até da prefeitura de Paris, porque o Paris Saint-Germain acabou subindo aí, sendo promovido para a primeira divisão, e a prefeitura lá da cidade de Paris não gostou muito dessa ideia do time ser meio de Paris, meio de Saint-Germain, e queria que fosse um time só de Paris, né, que estivesse aí na primeira divisão, representando mesmo a cidade. E além disso também teve aí uma outra treta em relação à profissionalização do time, que originalmente era amador e tudo isso. Então, 2 anos depois já, em 1972, os donos, né, do antigo Paris FC resolvem sair do Paris Saint-Germain e voltar com o Paris FC. Então aqui é um pouco confuso, porque o PSG, depois da fusão, mas agora sem o pessoal do Paris FC, na verdade manteve o nome, continuou com o nome de Paris Saint-Germain, mas acabou sendo rebaixado para a terceira divisão do futebol francês, como se estivesse começando com um time novo. E o Paris FC herdou aí a posição do PSG na primeira divisão lá da França.
E uma curiosidade aqui sobre o Paris FC, é um time que existe até hoje, mas é um time muito menor do que é o PSG hoje, e a gente vai ver que rapidamente o PSG também superou o Paris FC. Mas aí depois de ser rebaixado para a terceira divisão, o PSG nos 2 anos seguintes conseguiu acesso, então rapidamente voltou à primeira divisão do futebol francês em 1974 já. E, ironicamente, nesse mesmo ano de 1974, o Paris FC, que tinha ficado na primeira divisão, foi então rebaixado para a segunda divisão. E uma outra curiosidade aqui é que o Paris FC, até 74, era o time que jogava no Parc des Princes, né, o estádio aí tradicional do PSG hoje em dia, mas naquela época era o estádio do Paris FC. Quando tem essa troca, né, quando o Paris FC cai e o PSG sobe, o PSG então se torna aí o principal usuário do Parc des Princes, o Parque dos Príncipes, e daí em diante o PSG depois disso nunca mais cai, nunca mais sai da primeira divisão, enquanto o Paris FC teve aí bastante dificuldades, acaba voltando alguns anos para a primeira divisão, mas hoje já está na terceira divisão da França e também já não usa mais o Parc des Princes. E aí os primeiros títulos do PSG viriam na década de 80, quando o time conquistou 2 Copas da França, em 82 e 83, e também ganhou seu primeiro título do Campeonato Francês em 1986. No final da década de 80, entretanto, o Paris Saint-Germain se viu com uma dívida gigantesca, até brigou aí contra o rebaixamento, né, na temporada de 87 e 88, e isso nos leva aqui ao começo da década de 90, quando, por causa aí dessa dívida gigantesca do Paris Saint-Germain, o time é comprado pela Canal+. Canal+, que é uma grande rede de televisão lá da França, né, muito assistida. E em 1991, ela compra o PSG, paga todas as dívidas aí que o PSG tinha e começa a investir aí grandes quantias de dinheiro para contratar também grandes jogadores. Isso lá em 91, tá, gente? Não é o Paris Saint-Germain atual, não. Foi nessa época que o Paris Saint-Germain realmente começou aí a aparecer um pouco mais na França e na Europa. Essa parceria com a Canal+, trouxe alguns jogadores que marcaram época no PSG, como o Yuri Djorkaeff, que depois foi campeão com a França em 98 da Copa do Mundo, e trouxe também os brasileiros Raí e Leonardo, né, quem lembra aí deles lá no PSG, e trouxe também aí um dos maiores jogadores da história do PSG, que foi o Georges Weah, o jogador da Libéria, até hoje, o único jogador a ter ganho o prêmio da Bola de Ouro ou melhor jogador do ano pela FIFA, vestindo a camisa do PSG. Né? E o Neymar tá tentando ganhar esse título há um certo tempo, não conseguiu ainda. É um grande nome aí do futebol, um dos maiores jogadores africanos de todos os tempos. E o Neymar, né, que segue aí nessa busca, e a gente deixa aqui um pequeno spoiler, não vai conseguir. Bom, não sei, mas eu acho que não. Mas a gente torce, né, mas sei lá. Um pequeno spoiler do Filó que veio do futuro, aparentemente, né? Não queria falar nada, mas fica aí o recado. E o Georges Weah também é o único jogador africano a ter ganho uma bola de ouro ou o prêmio de melhor jogador do ano da FIFA. Sem dúvida, aí, o maior jogador africano da história, né? E depois de aposentado, ele entrou na política e hoje é o presidente da Libéria. Foi eleito aí presidente em 2017, assumindo em 2018. E, se eu não me engano, ele é o único jogador de futebol a ser presidente de um país no mundo. Agora o Tanque falou aí do Leonardo e do Raí. Teve também o Ricardo Gomes jogando no PSG nessa época. Mas a história dos brasileiros no time francês começou antes, com o nosso querido Abelão, Abel Braga, que já foi técnico aí de muitos times no Brasil, todos os times aqui do Rio de Janeiro. E o Abelão jogou lá entre 79 e 82. Ele foi o primeiro de muitos brasileiros, né, na história do PSG. E ele também conta que a estrutura na época dele, né, ali no fim dos anos 70, início dos anos 80, era muito, muito diferente do que é hoje em dia. O PSG era, como o Tanque disse, aí, um time simples, tinha poucos investimentos, até as instalações do time eram bem fracas, assim, comparadas até com as instalações dos clubes aqui do Brasil, e mostra também a evolução do clube ao longo dos anos. Uma outra curiosidade, por fim, aí, interessante desse período, né, é que, como o Tanque falou, o Djorkaeff, atacante francês, campeão mundial em 98, foi um desses primeiros contratados do PSG, e o pai dele, Jean Djorkaeff, também jogou pela seleção francesa,
foi a primeira grande contratação da história do PSG em 1970. Assim que eles se formaram, o Djorkaeff pai já era jogador de seleção, já mais veterano, e foi a primeira grande contratação do time. Mas aí, com todas essas contratações, veio então a primeira época dourada aí do PSG, né? Época de maior sucesso, quando o clube então começou a figurar aí entre os maiores da Europa, chegou à sua primeira semifinal de UEFA Champions League e também a 2 finais da Copa da UEFA, e veio também o primeiro título europeu do PSG quando ele ganhou a nossa queridíssima Copa dos Campeões de Copa, a Copa Europeia ou a Recopa Europeia, em 1996, coroando aí essa grande geração da década de 90 do PSG. Quando a cocoroação é a Cocopa, a gente sabe que não deu muito certo. Mas ainda durante a década de 90, com esse grande time aí do PSG, eles ganharam o seu segundo título do Campeonato Francês, ganharam ainda 3 Copas da França e 2 Copas da Liga da França e mais algumas Supercopas da França. Mas ainda assim dá pra ver que não era assim um super time, mesmo dentro da França, né, ganhando apenas um título do Campeonato Francês. Chegando aqui nos anos 2000, o time acaba sofrendo de novo aí com muitas dívidas, especialmente aí vindo desse investimento da Canal+. Mas mesmo assim, a gente ainda teve alguns grandes jogadores passando lá pelo PSG. O maior deles, sem dúvida, é o nosso querido bruxo, Ronaldinho Gaúcho, que começou sua carreira europeia pelo PSG antes de ir para o Barcelona. O Ronaldinho lá acabou não também conseguindo ganhar um título do Campeonato Francês, mas ganhou 3 títulos da Copa da França. Mas ficou marcado por muitos dribles desconcertantes e muitos golaços, como sempre. Justamente, né? Mas e aí, com essa escalada aí das dívidas, a Canal+ resolve vender o time em 2006, e aí sim que a situação piora ainda mais, né? O PSG começou a lutar contra o rebaixamento nas temporadas seguintes, até que chegou um pessoal lá do Catar, né? Que resolveu investir um dinheirinho no time. Mas antes de eu passar a bola pro Henrique aqui, rapidinho, eu queria falar da camisa do PSG, que é uma camisa aí bem icônica, a camisa azul com aquela faixa central vermelha e 2 listrinhas brancas, né, entre o vermelho e o azul. Essa camisa foi criada por um dos primeiros presidentes do PSG, chamado Daniel Hatcher. E além de presidente do PSG, ele também era um designer francês de moda. Então ele acabou juntando aí as suas 2 paixões e inventou essa camisa icônica, que eu particularmente acho muito bonita, e ficou até conhecida como a camisa Hatcher, esse estilo aí de camisa. Que faz todo sentido, né? Paris, cidade famosa por sua moda também. E essa camisa realmente também gosto bastante. Não a da temporada atual, né? Que inclusive não tem as listras. E isso a gente falou lá na nossa live, primeira live do Hora Bolas. Então fiquem ligados lá no nosso YouTube, que a nossa live tá lá, quem quiser assistir. A gente fez um tier list de todas as camisas da Champions dessa temporada. E fiquem ligados que vão ter mais lives aí no futuro do Hora Bolas no YouTube. E aproveitando aí o momento propaganda, por favor, se você tiver também dicas de lives, coisas que você queria ver a gente falar, manda pra gente pelo Instagram, pelo YouTube mesmo, pelo e-mail, por onde você quiser. A sorte do PSG começou a mudar aí quando os fundos de investimento que tinham comprado o clube do Canal+, começaram a querer revender. E surgiu aí essa galera do Catar, como o Tanque falou. E essa galera aí do Catar é a família real do país. O sheik aí, o emir do Catar, o Tamim bin Hamad Al Thani, ele comprou 70% do PSG por meio de uma organização chamada Qatar Sports Investments, cujo dono é o governo do Catar, portanto, o próprio emir. Essa organização ela é chefiada, né? O presidente aí é o Nasser Al-Khelaifi, que é também o presidente do PSG, mas essa história a gente vai contar um pouco mais pra frente, né? Vamos focar por enquanto no time. Mas foi aí que o PSG começou a crescer no cenário europeu e mundial, assim como a gente já viu acontecer lá no episódio 48, quando a gente contou a história do Manchester City e do Chelsea, 2 times que também foram comprados aí por milionários, bilionários, e só depois disso que realmente tiveram uma grande relevância aí no cenário mundial. O mais interessante dessa história toda aí, na compra do PSG, né,
é que, além de ser de fato comprado por um país, já que, né, o dono da empresa é o emir, é o rei, digamos, do país, teve umas histórias aí bem interessantes, sabe? Bem curiosas. Em novembro de 2010, o Qatar Sports Investments já estava em negociações para comprar o PSG. Isso faz parte aí de uma estratégia mundial do Qatar, né, de se posicionar como um país desenvolvido, enfim, né, ser mais relevante no mundo. Pois bem, logo depois desse encontro aí de novembro de 2010, entre o Michel Platini, presidente da UEFA, o Nicolas Sarkozy, presidente da França na época, e o emir do Qatar, o Tamim Al-Thani, logo depois disso ia ocorrer a votação para a eleição da Copa do Mundo de 2022, né, qual ia ser a sede da Copa do Mundo de 2022. A grande disputa era entre Estados Unidos e Qatar. E o Sarkozy é fanático pelo PSG, que estava ainda aí sob dificuldades financeiras e procurando um novo dono. E depois dessa reunião que tinha o presidente da França, o presidente da UEFA e o emir do Qatar, curiosamente, o Platini, que era o presidente da UEFA e originalmente apoiava os Estados Unidos, decidiu apoiar o Qatar na votação da sede da Copa do Mundo. O Sarkozy estava ali provavelmente fazendo meio campo, né? Negociando, intermediando aí essa conversa, que obviamente a gente não sabe o que aconteceu lá dentro, né? Pode tudo ser uma grande coincidência, mas é sempre válido mencionar. Grande coincidência, não tem nada a ver, assim. Não, a gente sabe que o Qatar jamais compraria votos ou algo do tipo. Nenhum interesse envolvido. Não, nenhum. Inclusive uma Copa do Mundo que, assim, a construção, né, a preparação está ocorrendo sem nenhum escândalo. Bom, mas seguindo aí nessa compra, o PSG imediatamente cresceu, começaram a vir investimentos muito maiores e alguns nomes grandes já, como o Thiago Silva, que foi contratado em 2012, e o Javier Pastore, que acabou não dando muito certo, mas foi a primeira grande contratação ainda em 2011. Os dois custaram 42 milhões de euros cada. Foram um recorde aí de contratação do PSG na história do time, na época. E foi aí também que o QSI, né, o Qatar Sports Investments, e o Qatar como um todo começaram a investir massivamente no PSG e de um modo, digamos, muito suspeito. O PSG, um ano depois dessa compra, né, em 2012, ele fez um acordo de patrocínio com a Autoridade de Turismo do Qatar. E esse acordo ele ia pagar ao PSG 1 bilhão de euros por 5 temporadas. Esse acordo, que foi anunciado em 2012, só foi firmado mesmo e oficializado em outubro de 2013. Então você imagina que dali em diante vão ser 5 anos e 1 bilhão de euros, né? Mas não. O que foi acordado? Que iam existir 2 pagamentos retroativos. Um de 100 milhões de euros referentes a 2011 e 2012 e outro de 200 milhões de euros referentes à temporada 2012-2013. Eu acho que é a primeira vez na história que eu vejo você patrocinar um clube retroativamente, né? Eu não sei se eles planejavam fazer aí umas montagens nas fotos para colocar o patrocínio, qual era a ideia ali, né? Mas a verdade é que, curiosamente, esses valores anulavam o prejuízo que o PSG teve nas 2 temporadas anteriores. E aí que entra aquele termo que a gente gosta tanto, que é o fair play financeiro. A UEFA ela exige que os clubes tenham lucro, né, ou um prejuízo mínimo em todas as temporadas. Eles não podem ser deficitários. E o PSG estava deficitário ainda, então acharam esse mecanismo aí muito normal e original de fazer um pagamento de patrocínio retroativo. É lógico que a UEFA achou isso muito estranho e começou a investigar o clube, viu que, logicamente, isso não era algo permitido. Eles, então, decidiram aplicar uma punição aí, entre aspas, muito severa. Diminuíram pela metade o valor do patrocínio nos anos seguintes e puniram o PSG com uma multa de 60 milhões de euros. Com certeza, essa multa aí foi muito sentida num país bilionário que estava gastando tanto dinheiro assim no clube, né? 60 milhões de euros deve ter feito uma cosquinha aí, talvez. E a única outra punição que o PSG teve, eles teriam que jogar a Champions League do ano seguinte
com apenas 21 jogadores em vez de 25. Aquelas punições que não dão em nada. Esse assunto aí do fair play financeiro que é um pouco chato, né? Já ficou meio chato de tanto que se fala, mas é importante também, embora a UEFA não regule muito bem, seja mais, né, uma regra aí que acaba sendo facilmente burlada. A gente gosta de falar daquela expressão, né, que foi para inglês ver. Essa aí foi para Qatar e ver, né? E assim, independente disso, as grandes contratações continuaram, né? PSG levou Ibrahimovic, levou o Cavani, Davi Luiz. O time continuou crescendo e aí começou de fato a ganhar títulos. É ok que foram só títulos nacionais até agora, mas esse domínio na França começou. Desde 2012 para cá foram 7 campeonatos franceses, 6 Copas da França e 6 Copas da Liga. Então é um domínio absoluto aí do futebol francês pelo PSG, só que a gente sabe que não é exatamente isso que o time quer, nem os seus donos querem, né? O objetivo é dominar a Europa e o mundo, por que não? Então, o PSG continua investindo cada vez mais, e é aí que começa a se montar o time atual. Em 2017, o PSG ativou aí a cláusula de rescisão do Neymar no Barcelona, de 222 milhões de euros, e também trouxe por empréstimo o Mbappé, do Mônaco, mas com uma opção de compra de 145 milhões de euros. Essas duas transferências que são até hoje as duas mais caras da história do futebol mundial. E é claro que depois disso a UEFA abriu mais uma investigação aí e foi ver se tinha alguma punição, algum deslize, né, alguma ilegalidade. E eles decidiram então aplicar mais uma punição. O PSG tinha que vender 60 milhões de euros de jogadores. Então o PSG fez isso, esquece qualquer problema anterior e o time continua feliz e contente com o Neymar e o Mbappé. A única consequência de fato que o time teve é que depois dessas duas levas de contratação e escândalo, a UEFA começou a pressionar bastante o clube a encerrar esses patrocínios com o Ministério do Turismo do Catar e outras entidades aí do governo do país. Meio que ficava muito feio, né? Essa artimanha descarada aí. Então, o PSG, em 2019, encerrou o contrato dele com a Autoridade de Turismo do Catar. Só que, em 2019, com Neymar e Mbappé, aí qualquer empresa do mundo quer ter seu nome estampado lá no PSG. Então, aí entre 2018 e 2019, o PSG acabou assinando um contrato com a Nike de 80 milhões de euros por ano, outro com a Air Jordan, que é a marca de roupas criada pelo Michael Jordan, produzida pela Nike, com patrocínio de mais 67 milhões de euros por ano, mas é agora a Air Jordan que estampa seu logo aí na camisa do PSG como a fornecedora de material, e com a Accor, a rede de hotéis francesa, de 65 milhões de euros por ano para ser o patrocínio principal. O PSG está ganhando mais de 200 milhões de euros por ano em patrocínios. Realmente, o Qatar já não faz mais tanta falta assim. E aí, por fim, o PSG conseguiu chegar na final da Champions League aí em 2020, no ano passado, mas acabou perdendo um jogo bem apertado até para o Bayern de Munique, né, por 1-0. Decidiram então que esse time ainda não era o suficiente. Então, agora em 2021 veio mais uma grande leva de contratações. A principal delas, é lógico, é quase que o motivo pelo qual a gente está fazendo esse episódio, a contratação do Messi, fazendo esse ataque dos sonhos aí incrível, né? De Neymar, Messi e Mbappé. E a gente fica de olho, então, ver se vai render, né? Se vai finalmente entregar o que a torcida e os donos tanto esperam. E assim, não foi só o Messi que chegou, né? Mais uma vez vieram vários jogadores aí. Veio o Sérgio Ramos do Real Madrid e também o Hakimi, que é um lateral direito aí em crescimento. Então parece que eles finalmente decidiram investir no time inteiro, né? Não só em grandes estrelas pro ataque. Depois de tantos anos contratando aí grandes jogadores, eles resolveram apostar no ET, no Messi, para ver se agora vai. Mas só uma curiosidade aí em relação a esse sucesso local do PSG, né, dentro da França. Como eu falei, o PSG, até a chegada do dinheiro do Qatar, tinha ganho apenas 2 títulos do Campeonato Francês, em 86 e 94. E aí da temporada 2012 e 2013 em diante, né, até hoje, o PSG ganhou 7 de 9 títulos.
Então, com isso, o PSG agora já soma 9 títulos do Campeonato Francês e é o terceiro maior campeão francês, ficando atrás apenas do Saint-Étienne, tem 10 títulos, e do Olympique de Marseille, que tem aí 9 títulos como profissional e mais um título amador, somando 10 títulos no total. Mas o PSG, se continuar aí nessa pegada, né, provavelmente daqui a 2 anos já assume aí esse título de maior campeão francês, até porque o Saint-Étienne não ganha um título desde 81 e o Olympique de Marseille também não ganha um título desde 2010. E aí, no próximo título aí que o PSG ganhar, ele vai colocar a estrelinha ali em cima do logo, né? Porque na França e em alguns outros países da Europa também, a cada 10 títulos nacionais, você ganha uma estrela dourada. Se você olhar o logo tanto do Saint-Étienne como do Olympique de Marseille, eles têm uma estrela em cima. E agora vamos falar então dessa compra um pouco obscura aí do PSG pela família real do Catar e de outras tretas aí que envolvem o país e também agora o clube. O dono atualmente tanto do Paris Saint-Germain quanto do fundo de investimentos do Qatar Sports Investments é o Emir Tamim Ben Hamad Al Thani, que tem 41 anos, e para quem não sabe, Emir é um título de origem árabe, de natureza aristocrática e às vezes também militar, que se refere ao governante máximo de um emirado, né, desses países ali do Oriente Médio. E também pode se referir a chefes de Estado muçulmanos ou líderes de organização islâmicas. E a palavra emir pode ser traduzida aí como príncipe, mas nesse caso tem mais o sentido de rei, né, que é o líder maior. Então, o Emir Al Thani é o proprietário do PSG e ele interfere diretamente no futebol, não só pelas contratações e investimentos milionários, mas ele também já foi responsável por mandar técnico embora, mandar jogador embora. A imprensa francesa até considera que ser dono do PSG é quase um passatempo para ele, porque ele também comanda aí o riquíssimo país do Golfo Pérsico, que é o Catar, e tem muitos outros investimentos em segmentos de mercado aí no mundo inteiro. Então acaba que o PSG para ele fica em segundo plano, até por isso que ele repassa, né, esse comando para o Nasser Al-Khelaifi, que é o presidente tanto do fundo de investimento, mas principalmente do PSG. Né? Ele que diariamente ele está no comando do clube. Se você for ver as fotos, as coletivas, as entrevistas, é sempre ele que aparece ali. Inclusive, é muito difícil você encontrar uma declaração do Emir sobre o PSG, né? Ele fica bem escondido ali nos bastidores. Ele até vai a Paris às vezes para assistir algum jogo mais importante, mas ele não chega a frequentar o clube diariamente. E o Nasser Al-Khelaifi, que é o presidente, de fato, comandante aí do clube, é o braço direito do Emir, e ele foi apontado como presidente do PSG logo em 2011 mesmo, quando aconteceu a compra do clube. Ele é um ex-tenista profissional, né? Então tem essa ligação já com o esporte, também muito fã de futebol, e muito conhecido também por ser um grande empresário do Catar. Até na coletiva aí de apresentação do Messi, né? Foi ele que estava ali do lado, ele que sempre aparece também com o Leonardo, brasileiro, né, e jogador do clube, que agora é o gerente de futebol do PSG e também tem atuado bastante aí nessas grandes contratações para essa temporada. E falando um pouco aqui do Catar, embora o país venda sua imagem como um país politicamente moderado, na prática o Catar é uma ditadura, né, em forma de monarquia absolutista, por causa do emir, que manda e desmanda no país. Não existem eleições. O Catar é governado desde 1825 pela mesma família, a família Al Thani. Assim, não tem muitas liberdades políticas. O país é considerado não livre pelas instituições democráticas do mundo e a Anistia Internacional também regularmente aponta vários atropelos de direitos humanos no Catar, inclusive a homossexualidade é considerada um crime. E essa rigidez política do país contrasta bastante com a sua abertura econômica. Nos últimos anos, o Catar se abriu aí para o mercado e vem buscando aliados comerciais e diplomáticos no mundo inteiro, e inclusive por causa disso que tem feito esses investimentos aí no esporte, né? Como o Henrique também já falou um pouquinho, tem um termo até interessante que é o sports washing, é um termo em inglês, né? Mas que quer dizer que o país usa de esportes e eventos esportivos para limpar um pouco de sua imagem suja aí no mundo. É o que o Catar tem feito nos últimos anos, principalmente com o futebol como seu cartão de visitas,
E até por isso que ele comprou o PSG, também conseguiu levar o Mundial de Clubes para lá. E, claro, o maior evento de todos, né, a Copa do Mundo, que vai acontecer em 2022, no ano que vem. Também o Henrique falou já um pouco dessa reunião aí com o Platini e como isso influenciou essa escolha do Catar para a Copa, que tem muitas denúncias de compra de votos, até o ex-presidente da FIFA, o Joseph Blatter, já assumiu isso, e mesmo assim a Copa continua sendo lá, né? Apesar de várias questões. E acaba que essa filosofia aí, desenvolveu com o futebol, acaba até dando certo, né? Especialmente a questão do PSG. O Qatar, realmente, por causa desse investimento todo do PSG, o PSG cresceu muito, especialmente fora da França. Internacionalmente, você vê gente vestindo camisa do PSG aí no mundo todo agora. E ninguém realmente procura saber muito sobre a história do Qatar ou sobre a questão dos emirs e tudo isso, né? A Copa do Mundo, eu acho que talvez tenha sido aí um passo grande, né? Maior do que a perna. Aí sim, eu acho que acabou pegando mal pro pessoal do Qatar. Se eles tivessem ficado só com investimento no PSG, eu acho que eles estavam bem tranquilos, assim. Acho que ninguém realmente ia procurar muito saber sobre o que tá acontecendo lá. Além do PSG, aí a gente viu nas Olimpíadas, por exemplo, o Catar com a melhor campanha de sua história. Teve o atleta do salto em altura que ganhou o ouro. A dupla de vôlei de praia chegou na final também. Então acaba que o resultado esportivo sempre dá bons frutos. E falando ainda da economia do Catar, o país é realmente muito, muito rico. Possui atualmente a maior renda per capita do mundo, né? São 67.500 dólares por ano por habitante, que é um número assim absurdo, e isso tudo graças às grandes reservas de petróleo e de gás natural. Apesar de ser um país de uma área bem pequena, né, essas reservas são gigantes. Ele possui a terceira maior reserva mundial de gás do mundo atualmente, e por causa disso também lidera a lista dos países mais ricos do mundo pela revista Forbes. E só para completar aí, o dinheiro do petróleo é tão grande que não existe imposto de renda no Catar. Então, isso acaba sendo muito interessante para estrangeiros, né, de morar lá, investir lá e por aí em diante. E mesmo as empresas têm só 10% de imposto, que ainda é muito menor do que a maioria dos países desenvolvidos do mundo. E já que o Catar tem a terceira maior reserva de gás do mundo, né? O pessoal geralmente diz que tá cagando dinheiro, mas lá no Catar eles estão peidando dinheiro. Meu Deus. Mas complementando essa informação do Henrique, o Catar tem uma população estimada aí de 1,9 milhões de habitantes e apenas 250 mil são nativos catares, né? Ou seja, grande maioria da população é feita aí de imigrantes, sendo os principais deles ali do Sudeste Asiático, mas mostra como virou realmente um polo econômico por causa dessa atratividade financeira e das reservas de petróleo e gás. O Catar também tem se envolvido em outras polêmicas nos últimos anos. O governo local é acusado pelos seus vizinhos de apoiar ações terroristas e mesmo sendo um país de maioria sunita, né, a gente chegou a explicar isso no último episódio, inclusive, sobre os sunitas e os xiitas do islamismo, mas o Catar é de maioria sunita e mesmo assim o governo é acusado de manter alianças com o Irã, que é majoritariamente xiita e responsável por muitos atentados nos últimos anos. O Catar tem uma crise muito grande com a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita chegou a liderar outros países como Bahrein, Emirados Árabes, Egito, Iêmen e Líbia a romperem relações com o Catar em 2017, sob a acusação de que o país teria supostamente, né, apoiado esses grupos radicais como a Al-Qaeda. Até hoje, né, o governo do Catar nega isso, mas vai negar para sempre, né? A gente não vai ter confirmação, pelo menos por enquanto. E a principal polêmica envolvendo aí os esportes, né, além da compra do PSG, foi também na construção dos estádios para a Copa do Mundo e para o Mundial de Clubes. O Catar recebeu muitas críticas por exploração de trabalhadores imigrantes, e como eu disse, a maioria desses imigrantes vem de países mais pobres ali do Sudeste Asiático, como Índia, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Filipinas e do Paquistão, e eles acabam indo para o Catar e trabalhando em condições abusivas, quase análogas ao trabalho escravo mesmo, com pouca comida, muitas horas de trabalho, também não tem tempo para dormir, fora que no deserto, né, um calor absurdo, e eles também não são pagos de maneira apropriada. Em 2021, inclusive nesse ano, o jornal britânico The Guardian publicou uma reportagem comprovando
que desde o início das obras de construção dos estádios no Catar, ao menos 6.500 trabalhadores já tinham morrido, né? Esse número pode ser inclusive até maior. E se você for ver a própria organização da Copa e o governo do Catar caracterizam essas causas de morte como naturais, né? Entre muitas aspas aqui. E isso também dificulta você ter qualquer tipo de investigação, mas a grande maioria delas é por esse trabalho escravo ou queda dos andaimes ou esse tipo de coisa. Isso só acontece porque lá no Catar existe um sistema chamado de kafala, que é um sistema trabalhista utilizado para trazer esses trabalhadores imigrantes, né? E esse sistema existe também em outros países vizinhos, como Bahrein, Kuwait, Líbano, Omã, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Mas, no fundo, é um sistema que exige que os trabalhadores que vêm de outros países, sem mão de obra qualificada, tenham um patrocinador no país que eles chegam. Então, esse patrocinador geralmente é o seu empregador, que é responsável tanto pelo visto quanto pela legalidade do imigrante no país. E na prática, o que acontece, né, é que esses patrocinadores, que são os empregadores, acabam explorando os trabalhadores e confiscam seus passaportes, praticam abusos. O trabalhador não tem nem muito o que fazer, ele não é reconhecido como cidadão para também poder exercer os seus direitos. E isso dos cidadãos é uma questão que, bom, no Catar não é polêmica, mas no resto do mundo seria, né? Porque não importa o quanto o trabalhador fique no Catar, por quantos anos, décadas ele trabalhe lá, não importa se os filhos desse trabalhador imigrante nascerem no Catar, eles nunca vão ser considerados catares ou nacionais, como eles chamam. E essa Copa do Mundo do Catar aí, né, que acho que fica muito claro que foi escolhida à base de corrupção. O Catar está construindo todos os estádios para a Copa, não tinha estádio nenhum, mal tinha seleção nacional na época da escolha. E a Copa agora vai ter que ser jogada no fim do ano, porque lá no Catar é muito quente. Então, assim, esculhambaram a Copa do Mundo só para poder ser lá no Catar. Tem todas esses problemas aí com os trabalhadores e a FIFA também não faz nada. Triste a situação e uma Copa absurda essa Copa do Catar. Com certeza, né? É só realmente o dinheiro falando mais alto. E, inclusive, acho que a gente pode até, no futuro, aí, fazer um episódio específico sobre a Copa do Mundo, né? Ano que vem, quando estiver mais perto. Trazer uma discussão até maior sobre essas questões, que ainda tem muito mais coisa por trás que deixa essa Copa em dúvida. E essa questão dos trabalhadores não vai mudar lá no Catar enquanto existir esse sistema do kafala, que é uma prática que tem sido muito criticada já há anos pelas organizações de direitos humanos. E a situação aí das mortes na construção dos estádios da Copa já gerou diversos protestos no mundo inteiro, inclusive no próprio futebol. Times como o Bayern de Munique, Liverpool e até a seleção da Holanda, entre outros, já fizeram protestos aí nos jogos. O PSG também já foi alvo de protestos, né, por ter esse apoio aí financeiro do Catar. E por todos esses motivos aqui do Catar, do país e do Emir que eu expliquei, que até hoje essa compra do PSG pelo Emir do Catar e o comando do Nasser Al-Khelaifi sobre o time francês ainda causam muita estranheza, né, e deixam até os próprios fãs do PSG em dúvida sobre essa situação toda, né? Até que ponto vale a pena você ter aí um timaço, mas, né, esse dinheiro também está financiando coisas horríveis aí no mundo. Como a gente quis trazer aqui hoje, essa chegada do Messi para esse super time aí do PSG, por um lado esportivo, é muito legal, né? Acho que tá todo mundo muito animado para ver como que isso vai acontecer, mas por um lado político acaba sendo ruim, porque você tá legalizando aí, de certa forma, esse governo do Catar, que é muito controverso, apoiando, né, por que não, o governo também. Exatamente, né? E só para terminar numa vibe mais positiva aqui, né? Falar do futebol um pouquinho. Como o Tanque disse aí, essa chegada do Messi do PSG foi, no mínimo, interessante. Assim, claro que quem gostaria de ver o Messi para sempre no Barcelona também seria uma opção legal, mas o Barcelona, com essa diretoria aí, jogou essa chance fora. Por um lado é triste, até estranho ver o Messi saindo do time, mas por outro é muito legal, interessante, né? Ver ele animado aí para recomeçar a sua carreira em outro time e também com a volta do Cristiano pro Manchester. Acho que são tempos legais aí vindo, pelo menos dentro de campo, com o PSG, com o Manchester City, com o Manchester United, com o Real Madrid, todos esses grandes times. E essa Champions aí que vai ser legal de ver se o PSG finalmente consegue seu tão sonhado título, agora com o Messi, né? O ETzão
e vai enfrentar o robozão aí, o Cristiano Ronaldo. A gente espera que esse confronto de fato aconteça, né? Porque ia ser legal demais de ver os dois em novos times, ou velhos times, no caso do Cristiano Ronaldo, mas se enfrentando mais uma vez. Mas acho que mais legal do que o Cristiano voltar pro Manchester United, né? Sei que o Henrique não vai concordar, mas teria sido ou ele ir pro próprio PSG, imagina, né? Que doideira aí, CR7, Messi e Neymar no ataque, ou ele ter ido pro Manchester City, que é o outro grande time rico aí que rivaliza com o PSG atualmente na Champions League. E também está em busca desse título tão sonhado. Mas a gente vive numa democracia, então o Filó tem todo o direito de ter a opinião dele e de estar errado também, né? É permitido. O pessoal concorda aí. Quem não torce pro United vai concordar. Mas a verdade é que se o PSG não ganhar a Champions com esse trio, acho que aí desiste, né? Esquece, não vai ganhar nunca mais. Ele passa aí, Passa pro Paris FC aí, a time aí. Volta. Volta tudo. Deu errado. Mas com esse trio vai ter uma chance só, né? Porque o Mbappé já vai pro Real Madrid ano que vem. Então, vamos ver quem eles trazem aí pra suprir essa saída. Mas então, com isso, a gente aproveita pra fechar aqui o nosso episódio 62. A gente espera que vocês tenham gostado aí da nossa história do PSG, trazendo um pouco, como sempre, né, de história, política e também de futebol. E vamos de novo passar aqui nas nossas redes sociais. A gente tá com @orabolaspod no Instagram e no Twitter. E estamos aí também nas diferentes plataformas de streaming. Agora também, como a gente falou no começo, no Orelo. Então, se você puder, a gente pede que vocês escutem a gente lá pelo Orelo, que a gente ganha os nossos centavinhos. Obrigado, Filó. Obrigado, Henrique. Valeu, pessoal. Esses centavinhos aí que a gente espera que daqui a algum tempo virem milhões e milhões. Pra quem sabe o Ora Bolas um dia ser tão rico quanto o Emir lá do Qatar e o PSG. Mas claro, né, sem financiar aí coisas ruins. Só coisa boa aqui no Ora Bolas. Então, au revoir e até daqui a 2 semanas. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio, né? E vamos, então, tentar trazer aí, quem sabe, o Galvão Bueno, né? Como nova contratação do Ora Bolas, fazer aqui o quadrado mágico. Acho que ele ia agregar bem, né, ao grupo aqui. Com o apoio de vocês, claro, a vaquinha, o Petit Vac, né? Pelo Orelo. E com o Galvão Bueno aqui vai se criar um clima incrível, né? Não um clima terrível. Haja coração, amigos. Então, abraço a todos. Até o próximo episódio.